Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho à sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação sua fazer, e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Não sou nada, Jesus é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 4, trecho 69. 13 de julho de 1901. O título é A Cruz e as Tribulações são o pão da bem-aventurança eterna. É a cruz e as tribulações, né? O tema. São os bens da bem-aventurança eterna. Depois de um longo silêncio, por parte de meu adorável Jesus, Luísa diz, né? Em que no máximo dizia alguma coisa sobre os flagelos que quer derramar, esta manhã encontrando-me oprimida, cansada por minha dura situação, especialmente pelas contínuas privações às quais estou frequentemente sujeita, vi-o por breves instantes e disse-me: Minha filha, as cruzes e as tribulações são o pão da eterna bem-aventurança. Portanto, compreendia que, sofrendo mais abundante e mais saboroso será o pão que nos nutrirá na celeste morada. Ou seja, quanto mais se sofre, mais garantia recebemos da futura glória. Aqui é interessante perceber que muitas vezes, a maioria dos trechos, né, Luísa, ela não dá a sua opinião própria. Assim, eu percebi isso agora terminando de ler o trecho, queria só falar isso de início, que é interessante perceber aqui que ela mesma dá a sua interpretação no finalzinho aqui, né? Porque Jesus vem dizer para ela: minha filha, as cruzes e as tribulações são o pão da eterna bem-aventurança. E aí ela vem dar a interpretação dela aqui, o que é o que a gente vem dizendo sempre, né? No nosso estudo do Livro do Céu, a gente vem compreendendo sobre o sofrimento aqui na Terra, né? Que o sofrimento que ele nos vem, que vem para nossa vida, todo ele é permissão de Deus. Então, todo sofrimento ele tem um para quê, né? A gente tem que meditar sobre isso quando vem aquele sofrimento, que seja uma doença, que seja um problema qualquer, né? E aí tudo tem um para quê, e aí às vezes a gente consegue descobrir o para quê daquele sofrimento, e às vezes a gente só vai descobrir depois, né? Então, assim, mas tudo que a gente tem que ter em mente é que todo sofrimento, ele é permissão de Deus. E aí, o interessante ele vem trazer pra gente aqui que essa glória que a gente sempre fala, assim, que o sofrimento é bom, que a gente tem que aceitar o sofrimento, se resignar, ficar feliz, porque isso é purificação, né? Que Deus está trazendo pra gente, purificar nossa alma, pra gente entrar na glória eterna, limpa, né? De todos os nossos pecados, de todas os nossos vícios. E então, esse trecho ele vem esclarecer justamente isso, né? Que essa vamos dizer assim, essa
essa... Eu tava buscando aqui a palavra, eu tive que até pausar o vídeo, porque meu filho tava me chamando. É, então, assim, ela vem dizer assim, esclareceu que Jesus estava explicando para ela que é da bem-aventurança eterna, ou seja, a alma da gente é que gozará dessa paz e dessa limpeza, né, que Jesus está fazendo aqui com a gente na terra, né? Então ele está limpando a nossa alma de todas as paixões e isso vem através dos sofrimentos, das tribulações que a gente vem passando. Então, é a nossa alma que gozará dessa bem-aventurança eterna, né? Então ele fala, ela vem interpretando aqui, ó. Ela compreendeu que sofrendo mais e mais abundante, mais saboroso será o pão que nutrirá a nossa alma na celeste morada. Ou seja, quanto mais se sofre, mais se garante que receberá a futura glória. Então, assim, a gente, no livro do céu, que a gente está meditando, sempre está falando do sofrimento, né? Então, a gente vem entendendo isso como um contexto, cada trecho vem trazendo um complemento, né? Sobre isso. Então, assim, para a gente entender e fixar mais a respeito das tribulações, dos sofrimentos, das cruzes, que a gente tem que amar a cruz. Como foi falado no Estudo 49, parte 2, que eu assisti ontem, terminei de assistir ele hoje, que a cruz você tem que, assim, o que Jesus espera da gente, que a gente entenda que a cruz é purificação e por isso a gente tem que ficar feliz quando passa por algum problema. É igual ela falou, a gente as pessoas não entendem, as pessoas do mundo hoje, ninguém quer sofrer. Então, quando você fala que o sofrimento é bom, olha, fulano, você tá passando por isso, mas isso é bom, por isso, por isso, por isso, as pessoas não entendem, porque hoje é a cultura do bem-estar, né? Hoje todo mundo quer estar bem, ninguém quer sofrer nenhuma dor física nem mental, nada. Então, se alguém te causa algum sofrimento, a pessoa já fica com raiva da pessoa, não entende, não para pra pensar o porquê daquilo, né? Só quer o vem a nós que a gente fala, né? A gente não para compreender porquê daquela situação, em primeiro lugar. Assim, para entender o sofrimento, você tem que voltar a olhar para Deus e tentar extrair dele o porquê daquilo. Mas lógico, igual a gente falou, não é ai Deus, por que eu tô passando por isso? Mas lamentando, não é nesse sentido que eu tô falando, porque tem até um trecho do livro do céu que eu não vou lembrar agora, mas Jesus fala o seguinte, que a gente não pode questionar o porquê. Por que eu tô passando por isso? Se eu mereço passar por isso? Não é nesse sentido que eu tô falando, sabe? Eu tô falando aqui de questionar no sentido de se parar para entender o contexto. Porque, por exemplo, no meu caso, eu passei por muitos problemas no meu casamento, e agora, assim, parece que deu uma acalmada, sabe? Mas eu entendi, com a ajuda, a interpretação, a ajuda do livro do céu, as meninas todas me iluminando, assim, a minha situação, iluminando com a palavra de Deus, o que estava acontecendo? Eu precisava equilibrar as minhas emoções. Eu estava com as minhas emoções muito, como que eu posso dizer? Desequilibradas mesmo, né? Amando desordenadamente. Então, Jesus ele veio, eu passei por muitas situações difíceis, mas foi para me mostrar que o meu amor estava em desordem, porque a gente tem que amar primeiro a Deus e aos outros como a gente ama a si mesmo. A gente não pode amar uma pessoa acima de Deus, acima das outras coisas, entendeu? Então, colocar o marido da gente no trono, no lugar de Deus, é errado. Então, a gente tem que ordenar os nossos sentimentos. E eu passei por muitas situações que foi para abrandar isso, assim, e a Jesus ainda está trabalhando nesse contexto, mas eu vejo que assim, já acalmou bastante, já colocou bastante em ordem a situação, entendeu? Que tava. Então, a gente tem que entender o para quê e não ficar perguntando e questionando e se lamentando do porquê daquela situação. A gente tem mania de falar, mas por que foi acontecer isso, né? A gente vê uma notícia na televisão, por exemplo, morreu uma criança assim, que a gente acha que criança não pode morrer, né?
que é desumano, que aí realmente tem situações que é mesmo. Então, mas tudo de Deus tem um para quê de Deus. Para quê de Deus? Então, a gente não tem que ficar questionando as coisas. E na nossa vida pessoal, todos os problemas que acontecem, Deus tem um porquê para aquilo. Então, é se acalmar, acalmar o espírito, entender que o sofrimento ele vem para purificar a nossa alma. A gente tem que querer mesmo que Deus purifique tudo que tiver de ruim, para a gente entrar com a alma limpinha, né?